O que foi o Renascimento? Qual a sua importância econômica, social, política e cultural na transição da Idade Média para a Idade Moderna? Nesse vídeo, vamos tratar desse importante movimento que marca o início da Idade Moderna, o Renascimento cultural. A passagem do século XIII para o século XIV demonstrou várias situações que preocuparam a nobreza, era a classe dirigente daquele período na Europa Ocidental, nessa transição do feudalismo para o sistema capitalista. As preocupações se davam em torno do aumento populacional e da baixa produtividade agrícola, por conta dos rudimentares processos de produção que naquela época estavam ainda prementes nos campos. Aliado a um período longo de intempéries climáticas, fizeram com que a produção agrícola se tornasse bem baixa. Com isso, as dificuldades começaram a aparecer. Essas rebeliões camponesas aconteceram por conta dessa incapacidade de gerir a crise que os nobres, os senhores feudais, tiveram. Sobretudo com a dificuldade que essas classes camponesas tinham de garantir a sobrevivência de sua família. A questão das intempéries climáticas e o retorno da utilização das rotas comerciais, sobretudo pelos comerciantes de Gênova e Veneza, junto com essas embarcações nos porões dos navios, vieram também os ratos, e com eles as pulgas dos ratos, que causaram uma epidemia intensa, a peste negra. Cerca de 1/3 da população europeia foi dizimada por essa epidemia. Outro fator que gerou revoltas nos camponeses era a obrigatoriedade de participar dos exércitos na guerra que durou mais de 100 anos. Ela ganha esse nome, né? Guerra dos 100 anos, mas ela durou 117 anos, entre as nações que estavam se formando ali naquele momento, a Inglaterra de um lado e a França de outro, uma guerra intensa onde boa parte dos camponeses também estavam sendo convocados para o front de batalha. A questão social estava explosiva naquele momento de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Aliada a esse contexto, uma classe social começa a ganhar espaço, a burguesia. O comércio era a principal atividade da burguesia e esse grupo fazia essa ligação entre os diversos feudos. Esse grupo, os burgueses, eles ganham essa denominação por conta das fortificações que eram edificadas em torno das cidades, então grandes muros que circundavam as cidades para proteção do ataque externo. Esses muros se chamavam burgos, daí o nome e a denominação de quem morava nos burgos passaram a se chamar burgueses. A atividade comercial era a principal forma de atuação da burguesia, que tinha uma dificuldade muito grande, porque em cada feudo valia a vontade do senhor feudal. Não tinha um padrão. Então, em um feudo, por exemplo, o que valia, o que tinha valor eram batatas, no outro eram beterrabas, no outro melancias, no outro cenouras. Então, o comerciante, o burguês, ele tinha que ter essas diversas moedas de troca para fazer comércio entre os feudos. A burguesia vai apostar numa centralização política na figura de um rei. O rei era também um nobre, como os demais, sendo que os demais nobres não queriam abrir mão do seu poder individual em nome de um poder centralizado na figura de um rei. A necessidade de uma política que unificasse leis, pesos, medidas e a criação de uma moeda única era o grande desejo da burguesia para fazer com que os seus negócios alavancassem. A centralização política na figura de um rei era muito importante para a burguesia e ela passa a financiar e apoiar esses monarcas que tinham desejo de centralização política em suas mãos. Essa burguesia comercial também vai se aproveitar parcialmente da falência de alguns senhores feudais, alguns nobres, por conta das revoltas camponesas, da perda de safras.
Com isso, essa burguesia também vai adquirir terras, mas o foco mais importante dessa classe era, de fato, o comércio. No campo das ideias, o humanismo passa a ocupar grande espaço dos intelectuais, fazendo com que circulassem novas formas de pensar naquele momento. O que predominava enquanto ideologia era o teocentrismo, um pensamento instituído pela Igreja Católica, onde Deus era o centro de tudo. Deus comandava e coordenava e tudo era atribuído à vontade de Deus. Os humanistas vão trazer para aquele momento os valores da cultura da antiguidade clássica, a cultura da Grécia e da Roma antiga, aonde predominava a ideia do antropocentrismo, ou seja, o homem no centro da vida, no centro da ação desse planeta Terra. Essas duas formas de enxergar o mundo, teocentrismo, Deus no centro de tudo, e antropocentrismo, o homem no centro de tudo, se chocaram a partir dessa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Os humanistas, e aí cito alguns, como Erasmo de Roterdã, Montaigne, um escritor francês, Dante Alighieri, Petrarca, esses pensadores trouxeram e recuperaram a ideia de que era importante novamente sublinhar o sentimento, a emoção, a razão humana e também a própria plástica do indivíduo, dos homens, das mulheres. Isso vai trazer de novo os valores da antiguidade clássica com uma nova roupagem na Idade Moderna que estava começando. Esses humanistas vão incentivar não só a questão da arte, dos aspectos culturais, mas também a questão das pesquisas na área da física, da matemática, da medicina. Podemos dizer que, paralelo ao renascimento cultural, que é um movimento de cunho mais artístico, nós tivemos também a Revolução Científica. Além dessas áreas que eu já comentei antes, a Revolução Científica ela vai ser muito importante para mudar um paradigma científico que estava instituído até então. A teoria vigente na época era do geocentrismo. Era a Terra no centro do sistema. A partir das pesquisas de Galileu Galilei, que reafirmaram as ideias levantadas por Nicolau Copérnico, séculos antes, vai chegar a ideia de que o centro do sistema, e aí passa a ser a ideia do sistema solar, é o Sol. Ou seja, o heliocentrismo deveria substituir a ideia do geocentrismo. Naquele momento, contestar uma verdade instituída, sobretudo por uma instituição tão importante como a Igreja Católica, era um risco de vida. Galileu achou melhor desmentir as suas teorias para salvá-lo do fogo das fogueiras da Inquisição. Mas deixou marcada a sua ideia e, a partir daí, novas pesquisas foram sendo feitas até a aceitação de que a Terra é um planeta que gravita em torno do Sol. Então, uma das características do movimento, do Renascimento, foi que ele surge no século XIV e depois ainda no século XV e parte do XVI, é um movimento que está bem concentrado nas cidades italianas. Por conta da burguesia de Florença, Gênova, Veneza, estarem bastante estabelecidos com a questão do comércio entre o Oriente, trazendo os produtos, as especiarias do Oriente para o Ocidente, a burguesia ela estava conquistando espaço econômico, mas não tinha prestígio social. Uma forma de conseguir o prestígio social era investindo em arte, patrocinando os artistas para que pudessem ostentar nas suas casas, nos seus palácios, quadros de Michelangelo, quadros de Leonardo da Vinci, quadros de Rafael e de outros pintores. Isso fazia com que a respeitabilidade desse grupo se tornasse maior. Esse patrocínio da burguesia aos artistas vai ganhar um nome, chamado mecenato. E esses que praticavam mecenato,
a burguesia, mas não só a burguesia, também membros do clero católico e alguns nobres também usavam dessa estratégia para poder ganhar mais prestígio social. Como é que se chamava então quem praticava o mecenato? Os mecenas. Mecenas, patrocinadores das artes. O movimento do Renascimento, a gente dá muita ênfase na questão das obras, das artes plásticas. Com certeza falamos de muitos italianos, como Leonardo da Vinci, e uma das obras de arte mais famosas de todos os tempos, a Mona Lisa. Outro pintor também muito destacado nesse contexto do Renascimento é o Michelangelo, onde sua obra mais famosa é todo o conjunto de pinturas no teto do Vaticano, no teto da Capela Sistina, que é a principal igreja do Vaticano. Além também de várias esculturas, como a Pietà e Davi. Outro artista também de renome no Renascimento é Rafael Sanzio, com pinturas de características religiosas, várias representações de santos, de Jesus e também da Virgem Maria, quanto a Escola de Atenas, onde ele representa Sócrates e seus discípulos conversando num dia ateniense. Além de outros artistas que ganharam destaque, como Sandro Botticelli, pintando a sagração da primavera, o nascimento de Vênus, o movimento começa a ganhar a Europa inteira, não só na área das artes plásticas, mas também na área da literatura. Na Inglaterra, Thomas Moros, por exemplo, escrevendo Utopia, ou então o dramaturgo William Shakespeare, que escreveu tantas tragédias e comédias conhecidas de todos nós. Romeu e Julieta, Sonhos de uma Noite de Verão, Rei Lear, Macbeth e tantas outras. Na França, além de François Rabelais, temos também Montaigne, já citado. Na Espanha, Miguel de Cervantes com seu clássico Dom Quixote. E em Portugal, Luís de Camões com o clássico, super clássico, Os Lusíadas, que narra a trajetória de Vasco da Gama na viagem até as Índias. Outro escritor que merece destaque é Nicolau Maquiavel, italiano, que escreve O Príncipe. O Príncipe é um verdadeiro tratado de ciência política. Aliás, é onde começa essa ideia de política enquanto ciência. Foi um presente que Maquiavel deu para um membro da família Médici que assumiria o poder em Florença. Voltando às perguntas iniciais, que movimento foi esse? O Renascimento? Movimento cultural, artístico, que trouxe de novo os valores da cultura greco-romana. Uma revalorização do homem, do ser humano, nos seus sentimentos, mas também na sua racionalidade e na sua vontade própria. E qual a relação desse movimento com as transformações nos campos sociais, econômicos, políticos e culturais? Nas questões culturais já falamos bastante. Essa ideia começa a circular em todos os nascentes reinos na Europa Ocidental. Na questão política, o que está acontecendo em paralelo é a centralização política nas mãos dos reis. Na questão social, ela está sendo contemporânea das diversas revoltas camponesas, colocando em xeque o poder da nobreza feudal. No campo econômico, ela vai marcar a chegada, a ascensão e a permanência definitiva da burguesia como principal classe econômica nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna.